Ele vem aí para comentar o final do jogo, vitória do Palmeiras em cima do Vasco 1-0. O cara que tem a manha. É o Aranha, o cara que tem a manha. Querido Jotinha, aqui a gente não esconde a nossa preferência. Nós somos cariocas, nós somos uma emissora que é do Rio de Janeiro e como tal, eu não nego que eu torço para os clubes carioca toda vez que enfrentar qualquer equipe de qualquer parte do país. Até minhas origens também como jogador, como técnico, pede isso. O que eu não posso fazer é distorcer as coisas e tentar induzir as pessoas a erro, a minhas preferências de repente não compactuar e não falar a verdade. Nisso eu estou fora. Nisso eu estou fora. Eu sou completamente isento. Gosto muito mais de elogiar do que de criticar. Porque o elogio te faz bem a quem ouve merecidamente, e as críticas, por mais contundentes que sejam, a gente não pode deixar de fazer quando quem é criticado é merecedor disso, pelo menos na minha ótica, na minha visão, é assim que eu ajo na minha vida. E ninguém mais do que eu, meu querido Jotinha, você ligado na Super Rádio Tupi, em especial ao torcedor do Vasco, ninguém fez mais críticas ao Vasco do que eu. Ninguém fez. Se alguém fez, aí empata comigo. E eu fiz cobranças radicais, brutas, como fiz na SAF até o momento em que ela trouxe o Ramon Dias, contratou outros jogadores e a história do Vasco, ela começou a mudar. Não, hoje o time do Vasco é completamente diferente daquela porcaria de time que fez apenas 13 pontos no primeiro turno. Está com 16 nesse momento, tem um jogo atrasado ainda contra o América Mineiro, mas o time melhorou e melhorou assustadoramente. Foi suficiente hoje para vencer um Palmeiras cansado, que não é esse o Palmeiras que a gente está acostumado a ver. Tudo bem que hoje o técnico Abel Ferreira colocou em campo o que ele tinha de melhor. Mas olha, tudo bem que durante uns 5, 10 minutinhos o Palmeiras envolveu o time do Vasco, empurrou o time para trás, essa coisa toda, teve uma boa chance com o Veiga que o Léo Jardim pegou, mas depois dos 10 minutos o Vasco começou a equilibrar, começou a ter tranquilidade. Visivelmente a gente percebia que o Palmeiras não estava nos seus melhores dias. E acontece um lance aos 15 minutos que praticamente poderia ter mudado a história do jogo, ou mudou, Jotinha, a história do jogo. Foi um cruzamento que veio pelo lado esquerdo, o Verratti sobe, se eu não me engano foi com o Murilo, cabeceou, o goleiro o Everton saiu pessimamente mal do gol. O Verratti cabeceia e antes da bola chegar na linha do gol, me parece que foi o Gomes, rebateu para o meio da área e a zaga na maior tranquilidade deu um balão. Só que a bola sobrou para o Paulinho na entrada da área, que pegou um pombo sem asa e acertou lá no ferro, aos 15 minutos. E aí acontece o quê? Como todo gol é revisado, e aí você sabiamente, Jotinha, disse o seguinte: o jogo foi no domingo, a falta, o impedimento, ou aqueles lances cabeludos aconteceram no sábado. O gol não teve nada a ver com o lance. Tudo bem que teve a participação do Verratti no lance. Para mim não foi impedimento porcaria nenhuma, que estava na mesma linha, e aí começa-se a engrossar as linhas. Para determinados clubes, a linha engrossa ou afina, de repente, se é a favor ou contra. Contra o Vasco tem acontecido coisas que não está dando para entender. Por exemplo, a punição ao Vasco, seja onde ele conseguiu jogar no Maracanã, as duras penas, onde ele conseguiu botar um público que encheu o Maracanã, nem em São Januário ele pode jogar. Se jogar fora do Rio de Janeiro, em algum outro lugar, tem que ser com o campo vazio. Desde quando? Isso não é justo. Está
Está se punindo quem não fez a coisa. Eu estou vendo, isso está me dando, lembrando, indo lá para Brasília. Se lembrar, desculpa de ter, teve que entrar na justiça para... É isso aí, o Vasco tem que fazer isso, tem que procurar seus direitos. Está sendo muito prejudicado. Você jogar sem o seu torcedor na tua casa você sofre com isso, porque o torcedor do Vasco, ele deu uma demonstração no domingo. O que é? Um time que empurra, uma torcida que empurra um time para frente. E a gente tem visto isso fora do campo, através das autoridades, entre aspas, que não são autoridade porcaria nenhuma, isso é jogada ensaiada. E a gente está vendo isso nas arbitragens dentro do campo, para marcar um pênalti para o Vasco. Levou 1 hora. Tem que revisar os cacete a 4. Quando o Vasco marca um gol, eles procuram de toda maneira ver se consegue anular. E hoje conseguiram fazer isso. Não é por acaso que o nosso querido Arnaldo César Coelho já postou nas redes sociais que porcaria de anulação do gol é esse. Porque isso aí muda por completo a história do jogo. Imagina vocês com o Vasco ganhando de 1-0. Era outro jogo. Bom, a partir daí, o jogo continuou, o Vasco melhor, teve 5 minutos de acréscimo e somente aos 48 minutos, através do escanteio, que o Rios cabeceou uma bola com perigo. No mais, o Vasco conseguiu equilibrar, mas não criou chance nenhuma. Não chegou no ataque, até porque hoje ele era formado pelo Serginho, pelo Praxedes, pelo Paulinho e pelo Pé, que não viram a bola. Não conseguiram armar uma jogada sequer. E a bola não chegava no Verrete. Aonde funcionava bem o Vasco, setor defensivo, com o Léo Jardim, com o Robson Bambu jogando mais como lateral direito. O Maicon jogou uma partida exuberante, não errou nada. Idem o Medel e o Piton. O Zé Gabriel, talvez um dos melhores jogadores em campo hoje. Então aqui o Vasco jogou muito bem. Mas se você joga bem nos 6 jogadores da parte defensiva, cadê os 5 do meio para frente? Não teve hora nenhuma. E o Vasco volta para o segundo tempo e leva um sufoco. O Léo Jardim com 1 minuto já tinha que ter feito, já fez uma boa defesa, um chute do Veiga. Aos 8 minutos o Rony perde um gol incrivelmente feito. Ele cabeceia dentro do gol, praticamente já de cabeça. O Léo Jardim pegou. E aos 15 minutos o Arthur perdeu outro gol incrivelmente feito. Era só chapar para dentro do gol e chapou mal. Olha só, gente, isso com 15 minutos. E cadê o Vasco? Nada. Até que aos 19 minutos acontece uma jogada em que o Breno Lopes, que já havia substituído o Dudu praticamente no finalzinho do primeiro tempo, ele faz uma jogada individual e é derrubado do pico da grande área um pouquinho mais para dentro, assim uns 5 metros do pico da grande área para dentro. 19. E aí, malandro, entra em campo o magistral Veiga, que não fazia uma partida brilhante, ele joga muito mais do que isso, e faz uma cobrança impecável. Ele não é falha do goleiro, não vem com esse papo pra mim, porque canhoto tira a bola da barreira e mete no primeiro pau. Ele ficou no meio do gol. E a cobrança do Veiga foi no canto onde praticamente o goleiro deveria estar ficando, mas não poderia daquela maneira. E ele joga por cima e acerta lá onde a coruja dorme, lá no ferro. Um golaço. E a partir daí, o Vasco fez alterações. Entrou o Alex Teixeira no minuto seguinte, no lugar do Peck, e entrou o Orerrano no lugar do Serginho. Me diz o que foi que o Orerrano fez? Nada. Me diz o que o Alex Teixeira fez. Pelo menos tentou alguma coisinha, mas muito pouco. E continuou o Palmeiras dominando, fez alterações para manter o time um pouquinho mais fechado e teve oportunidade no contra-ataque. Por exemplo, o Mike obrigou o goleiro Léo Jardim a fazer outro defesaço aos 40 minutos. E aos 42 para 43, entrou o Sebastião no lugar do Praxedes e o Pumita no lugar do Robson. Teve 6, 7 minutos de acréscimo, o Vasco até tentou. E aí começou a jogar a bola para dentro da área de qualquer maneira, todas elas na mão do goleiro Weber. Então, menos mal o seguinte, viu, meu querido Jotinha, para encerrar. Todos perderam. Todos
que venceram na semana passada, quando o Vasco venceu, dessa vez todos perderam. Então o Vasco continuou na mesma posição, a 6 pontos de sair da zona do rebaixamento, com um jogo a menos, e agora com um jogo fora com o Bahia, que tomou uma piaba do Botafogo de 3-0. Precisa melhorar? Precisa, do meio para frente. Mas eu te garanto uma coisa, o Vasco não morreu não. O Vasco não morreu, mesmo o Palmeiras hoje, cansado, não jogando o que pode jogar. O Vasco melhorando um pouquinho, ele pode ir na Bahia e vencer. Poderia ter tido uma sorte melhor aqui hoje, mas o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro, e principalmente o VAR, Igor Júlio Benevenuto, principalmente você, Igor Júlio Benevenuto, que estava conduzindo o VAR. Eu não te mando para outros lugares, porque não é bonito isso, mas você merece ir para A ou tomar no. Aí você escolhe, porque você assaltou o Clube de Regata Vasco da Gama. Um beijinho, meu querido Jotinha, eu te amo, parceiro. Eu te amo também, valeu, Dé. É o Aranha, contou a história aqui da derrota do Vasco para o Palmeiras 1-0. Tendo desse comentário, assino por baixo também.